Olá, brother, saudações, uma ótima tarde, um ótimo bom dia, ou até mesmo uma ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Hoje, conforme prometido, eu estou antecipando aqui o aulão Corujão para fazer a abordagem técnica e objetiva em referente aos níveis de expansão de Fibonacci, tá? Qual que é o conceito primordial, tá, do nível de expansão? Conforme eu tinha mencionado a você que eu sonhei com esses números e eu fiz as modificações na própria Fibo aqui, tá? Então, como eu tinha mencionado a você que existem duas Fibonacci, tem a Fibonacci padrão, a qual a gente mede o preço do ponto inicial até o ponto final. Quando ele começa a retrair, a gente traça a Fibonacci padrão. Essa aqui é a Fibonacci de retração, tá? Que é onde o preço tende a encontrar apoio aqui nesses níveis 38, 50, 61 e 78, tá? Então essa é a Fibo mais utilizada aí pelos traders, tá? A Fibo ao qual eu mencionei a você é a Fibo de expansão, é a Fibo secundária que tem aqui dentro do MetaTrader. É justamente essa que eu vou estar abordando e eu vou estar explicando aqui para você entender o conceito, tá? Essa Fibo aqui, ela é maravilhosa, tá? Na verdade as duas são, mas a de expansão é melhor ainda, tá? Porque você pega praticamente no início do movimento do mercado, tá? Então vamos lá, brother. Conforme eu tinha mencionado a você, os índices, tanto do Brás 50 quanto dos Estados Unidos, eles tendem a respeitar os níveis de expansão de Fibonacci nos time frames menores, tá, do que os maiores. É claro que os maiores, se a gente pegar e plotar os níveis de expansão no gráfico, ele respeita também, mas ele tem mais a oscilação contrária do que a favor. Então, pelos testes e pelas compilações que eu fiz do gráfico, no de 30 e no de 15 é o que mais você vai encontrar de oportunidades para fazer as entradas, tá? Então vamos lá, brother. A gente sabe muito bem que os índices americanos, eles têm um comportamento de oscilação de preço mais forte do que qualquer índice que a gente possa imaginar, tá? Então, por esse motivo, a gente apenas observa o preço do gráfico, até porque nem dá para fazer a entrada nos índices pelo saldo que nós temos, tá? Um saldo acima de $1.000 já dá para pensar em negociar. Abaixo disso já fica bastante perigoso, tá? Mas mesmo assim, eu vou mostrar para você, brother, aqui no gráfico, o Dow Jones, o S&P e o Nasdaq. Você vai ver que o comportamento do preço mediante a expansão de Fibonacci é muito respeitável, tá? Então vamos lá. Eu queria deixar bem frisado que é sempre bom você analisar o gráfico de 1 hora, de 30 ou de 15 para fazer as entradas, tá? Então, eu vou pegar como base aqui o Dow Jones para mostrar para você o conceito da estratégia, de como ela é utilizada. E depois eu vou mostrar também nas paridades do Forex, tá? Que respeita muito, mas muito mesmo. E lembrando que o time frame para você operar nas paridades, ele é diferente dos índices. Dos índices eu mencionei a você que o de 1 hora, o de 30, o de 15, ele se encaixa perfeitamente. Agora, já nas paridades de H4 em diante, você vai ver que o comportamento ele é muito melhor, tá? Então vamos lá. Aqui no Dow Jones, brother, já está no gráfico de 15 minutos. Eu vou mostrar para você os conceitos de entradas, tá? Que você pode identificar para fazer a expansão de Fibo, tá? Ponta vendedora, o V normal, ponta compradora, o V ao contrário, tá? Então, vamos pegar aqui a caráter de exemplo, gráfico de 1 hora, tá? E eu vou explicar para você o conceito de como a gente pode identificar essas reversões
e pegar as melhores projeções de mercado, tá? Então eu vou pegar aqui a caráter de exemplo o Dow Jones no gráfico de 1 hora, tá? E a gente vai procurar os pontos aqui de reversão do mercado, tá? Aqui, ó, a gente já pode até ver uma região importante, tá? É um pouco pequena, mas já dá para dar uma entrada bacana aqui, que é justamente a reversão que nós temos do mercado, tá? Então, qual vai ser o conceito de traçar a expansão? Bom, eu identifiquei o que? Eu identifiquei que houve essa queda bastante expressiva, o preço retornou, tá? E depois, olha só, esse fundo foi mais alto do que o fundo anterior. Feito isso, o que a gente faz? A gente traça uma trend line, identificando e unindo esses pontos, tá? Do ponto A ao ponto B. E também a gente traça o que? Uma outra trend line na parte de queda, tá? Então, o preço teve esse movimento na queda, fez o ponto de correção, voltou a cair, porém o preço parou, o preço encontrou dificuldade de continuar a cair e começou a subir. Quando você identifica esse ponto aqui, brother, você vê que o preço tocou nessa região e começou a subir, qual vai ser então o conceito para você traçar a tua expansão, tá? O conceito vai ser da seguinte forma: você vai pegar esse movimento aqui do ponto A até o ponto B, tá? E vai traçar o que? Até a região que ele parou de cair e começou a subir. Então a gente vai traçar aqui desse ponto, tá? Até esse ponto que ele tocou na trendline e iremos colocar nesse fundo aqui, ó, que é onde ele encontrou uma região de suporte, tá? Aqui, conhecidamente, se a gente pegar a caráter de exemplo, a gente vai ver claramente que foi uma região importante essa região aqui, tá? Uma região muito importante de mercado, beleza? E aí a gente vai ter o que? A região já de projeção, de expansão de Fibo, que é aqui que é importantíssimo. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai aguardar o preço a chegar na região de entrada, tá? E é aqui que eu vou explicar para você. Então a gente identificou dois pontos importantes. A gente identificou o ponto A, o ponto B e o ponto C, que é justamente movimento indo em direção à trendline, depois a retração e depois ele indo a romper essa trendline. Então aqui já deu até a projeção do Brothers Banks. Deu a projeção do Brothers Banks, a gente traça o que? A Fibonacci de expansão, e aí a gente vai ter justamente os pontos de entrada, tá? É aqui que é a parte mais importante que eu queria mencionar a você. Zona de entrada 1, o que é? É justamente a região que a gente vai abrir a operação, tá? Então a zona de entrada 1 é justamente a zona de entrada de compra, tá? Que vai ser aqui. E o stop, já bom, o stop vai ficar aqui abaixo do stop de proteção. Ou se você quiser, você pode até colocar o seu stop de proteção aqui mesmo, em cima da linha de proteção aqui, tá? Que vai ser aqui. Então olha que interessante. Você já tem a confirmação de reversão indo romper a trendline. Ele vai ter um candle rompendo a trendline de força, justamente já dando o teu ponto de entrada aqui na compra, tá? E aí, qual que vai ser a parte interessante aqui? A parte interessante é que você vai ter o teu ponto de entrada, a tua região de stop e os teus alvos. Então olha só que bacana, tá? Você fez a tua entrada aqui nessa região de preço, tá? Justamente na tua zona de entrada, colocou o teu stop aqui abaixo, tá? E aqui que é a parte mais interessante, brother. Você pode escolher entre o TP1 já de saída já da operação, ou você pode, assim que o
preço tocar essa região de TP1, você pode arrastar o teu stop já para o break-even, que seria mais ou menos aqui nessa região. Então olha o comportamento do preço quando ele tocou no TP1. Ele foi embora, né? Buscou o TP2, tá? Depois ele teve uma retração até o TP1, depois voltou a subir de novo e buscou até o TP5 lá em cima. Então aqui deu uma entrada excelente na compra, justamente nos níveis de expansão da Fibonacci, tá? Os níveis alterados, tá? Aqui a mesma coisa, brother. Se a gente pegar a caráter de exemplo, olha que reversão linda aqui de mercado, né? A gente teve esse movimento de queda forte, depois um movimento de correção e formou aqui um fundo mais alto do que o anterior. E é justamente nesse fundo aqui que a gente pega e faz a projeção, tá? Olha só a entrada em que o preço deu a nós, né? A entrada foi justamente aqui, tá? E com o alvo aqui bateu no TP1, tá? Tocou no TP1 aqui. Ele quase buscou o TP2. Deixa eu ver se tem um candle aqui, ó. Esse candle aqui quase tocou o TP2 lá, depois voltou a cair. Mas aqui deu um ponto de entrada excelente. Japão, qual seria meu ponto de entrada? Bom, seu ponto de entrada é o que? Identificar as regiões, tá? Que seria justamente essa região primária aqui, ponto A, o ponto B, secundário, ponto C, fez a quebra do padrão, já do rompimento, que estava de uma trendline passando justamente aqui, ó. Se a gente unificar esse ponto com uma trendline, tá? Aqui, ó, você vai ver que ele rompeu claramente essa trendline e continua a subir. E aqui foi o nosso ponto de entrada, tá? O nosso stop aqui abaixo, o take profit aqui em cima, no TP1 ou no TP2, tá? Daria para ter saído nessa região, ó, porque a gente identificou vários topos aqui em cima que ele encontrou e daria para ter saído aqui, tá? Então eu estou mostrando a você, brother, as reversões. Então a reversão você sempre vai encontrar quando tiver topos ou fundos duplos. Olha esse fundo aqui, cara. Olha esse fundo, mano. Que perfeito isso. Aqui a gente daria para fazer uma outra entrada mas muito importante mesmo, ó. A gente unificando esse topo aqui com esse fundo, ó. Topos e fundos duplos. Eu vou até modificar o gráfico, diminuir o tempo gráfico para 30 minutos e vamos voltar lá para ver aquela região de entrada, tá? Aqui, brother, aqui deu uma excelente entrada, ó. A gente tinha uma trendline de queda que estava passando justamente aqui, fez a quebra do padrão dessa trendline, ele subiu com força, retraiu aonde, Japão? Justamente, tá? Nessa região aqui importante, de região de suporte. Feito isso, identificando esses alvos importantes, ó, a gente traça a Fibonacci. Olha só que bacana que a gente tem de projeção, tá? A gente tem de projeção o nosso alvo de stop aqui. Deixa eu voltar aqui. Não tá dando um probleminha aqui agora foi. Nós temos aqui o nosso alvo de stop de proteção aqui, tá? Temos o nosso ponto A, o nosso ponto B e o nosso ponto C de retração. Nós temos a confirmação da trendline rompida e nossa zona de entrada justamente aqui, ó, tá? Então deu vários alvos aqui. Deu take profit na região 1, take profit na região 2, 3, 4. Olha onde o preço foi embora, né? Tá? Antes de partir para a parte vendedora, eu vou mostrar para você, brother, aqui, ó, essa parte compradora aqui, tá? Nós identificamos dois fundos duplos aqui. E o que a gente faz? A gente pega do ponto A ao ponto B, que foi aqui, a retração, que foi o fundo duplo,
Quando ele começou a subir, olha aquilo que ele fez. Ele rompeu a trendline e foi embora, tá? Deu a região de entrada, tocou no TP1 e tocou no TP2, tá? Aí o gráfico de 1 hora fica bem melhor para visualizar, tá? Beleza, ó, aqui deu um alvo muito bonito na ponta vendedora, tá? Vou até apagar aqui para me explicar do início para você. Ó, perceba uma coisa, brother. Aqui nós identificamos uma região muito importante de resistência, onde o preço ele encontrou dificuldade para continuar a subir, tá vendo? Ó? Quando ele faz esses níveis de parada aqui, significa que os bears deu uma segurada no preço, tá? Feito isso, nós identificamos a região então de resistência. O que nós fazemos? Nós traçamos uma trendline unificando as regiões, tá? De fundos e topos cada vez mais alto. Então esse fundo foi mais alto do que esse e assim sucessivamente. Olha só, ele fez o rompimento da trendline, tá? Vou até aumentar o tempo gráfico aqui para ficar melhor para visualizar, tá? Ó. Então a gente unificou esses pontos aqui. A partir do momento que ele fez o rompimento lá, ó, o que ele fez? Ele fez um movimento de queda. Aí é que tá, brother. A gente tem que ter paciência do preço retornar. O preço retornou, fez um topo menor do que o anterior. Opa, o que a gente vai fazer? A gente vai traçar o que? A Fibonacci de expansão, almejando a venda para baixo. Então olha só, a gente pegar do ponto A ao ponto B até a retração foi aonde? Foi aqui, tá? O que nós temos? Nós temos aqui o nosso stop de proteção em 30,16,67, tá? E a nossa região de entrada vai ser justamente no 30,09. Olha o que ocorreu aqui, brother. Que coisa linda, tá? Preço deu o ponto de entrada, que foi aqui, tá? Nosso ponto de entrada foi justamente aqui no 30,09. E olha só os alvos, ó, buscou até o TP10 lá embaixo, tá? E aí buscou o TP10 lá embaixo, continuou a cair. Nesse movimento de queda, olha o que ocorreu. Ele fez uma retração, tá? Deu um sinal de parada, voltou a cair, porém o fundo já foi mais alto do que o anterior. Então, esse movimento aqui já passou. A gente já pegou o nosso lucro, tá? E aí a gente já faz o que? A gente já almeja já a compra aqui, ó, para pegar o que? Esse ponto de entrada aqui, tá? Olha que coisa importante, ó. Então a gente pegou a venda e já emendou a compra junto aqui. E nós pegamos do ponto A ao ponto B até a retração. Olha o nosso alvo aqui de entrada, tá? Então o nosso alvo de entrada sempre vai ser numa região muito importante de mercado. Toda vez que ele faz um movimento de alta, retrai e depois volta a subir de novo, olha só, nossa região de entrada. Então a nossa entrada seria aqui. E o stop, Japão, o stop ficaria aqui abaixo, tá? Dessa região de stop de proteção. Para pegar um alvo aí, ó, até a região do TP2, ó, ele bateu certinho, tá? Deu até um break-even aqui para colocar e a gente sairia no lucro nessa operação aqui também, tá? Então perceba, brother, dessas regiões que eu mencionei a você, dificilmente elas dão stop, tá? Dificilmente o mercado, quando ele faz esse movimento aqui, ó, olha só que coisa linda. O mercado fez um movimento de correção, depois retração, começou a subir. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar justamente a expansão de Fibonacci. Então memorize esse movimento aqui, brother. Toda vez quando você for pegar uma compra do mercado, primeiro você tem que ver que o preço ele teve uma queda, depois fez a correção. Da correção que ele fez, ele parou, teve um fundo mais alto do que o anterior. Olha só que coisa bonita, ó. Esse fundo e esse fundo, esse daqui é mais alto do que esse daqui.
Então a gente identificando esse ponto de entrada e também unificando a trendline que estava sendo de queda e foi rompida justamente nesse ponto aqui, ó, a gente já tem a confirmação perfeita, tá? Que é o que? A quebra do padrão de queda, tá? Fez um movimento forte na alta, corrigiu, começou a subir de novo. O que a gente vai fazer? Vai traçar a expansão de Fibonacci, tá? Olha que maravilha, tá? Então a gente identificou ponto A, ponto B e o ponto C, que foi justamente a região de parada de preço, começou a subir, ó, onde foi a nossa entrada aqui, a nossa entrada, zona de entrada, que eu já deixei bem especificado. Japão, e o TP1 e o break-even? O TP1 você pode definir duas opções, ou você sai aqui já de imediato, ou você pode pegar o teu stop de proteção que estava aqui abaixo e colocar para a região de break-even aqui, tá? Para você pegar o que? Para você buscar o TP2, TP3 ou TP4. Conforme o preço vai subindo, você vai arrastando o teu stop, ó, tá? Até chegar um determinado momento em que o próprio mercado ele vai reverter e vai te tirar automaticamente do mercado, ó, tá vendo? Então você sairia justamente aqui no TP5 ou no TP4, tá? Que foi onde ele reverteu, tá? Então é maravilhoso, brother. É muito maravilhoso essa estratégia, tá? Aqui, Japão, ó, eu identifiquei então um ponto de venda aqui, correto? Correto. Ó. Se a gente pegar essa região aqui de topo, tá? Perceba que essa região aqui é mais baixa do que a anterior. O que a gente faz? A gente identificou aqui um movimento, ó, de V. Ó, lembra que eu falei para você que o movimento DV padrão, V virado acima, é sentido vendedor? Então, mesmo assim, a estratégia é tão perfeita que ela não deu aqui o nosso ponto de entrada. Tá vendo? Ó? Aliás, chegou a quase tocar ali, ó. A gente unificar os pontos, chegou a tocar. Ó, aqui tocou, tá? Tocou no nosso ponto de entrada. E o que ocorreu? Ó, aqui foi a nossa venda, tá? O nosso stop de proteção ficou aqui, tá? E o nosso alvo, o primeiro alvo foi aqui, e o segundo alvo lá para baixo, certo? Só que isso não ocorreu. Olha que ocorreu, o preço deu nossa região de entrada, tá? E não caiu mais, tá? Aqui foi o que? Foi um stop, tá? Então a gente pode considerar como um stop que a gente tomou nessa operação, tá? Mas perceba, ó, se você estivesse acompanhando, você poderia muito bem da zona de entrada em que deu, a hora que ele estava se aproximando aqui do TP1, já poderia colocar no break-even. Eu sei que foi muito rápido aqui, mas mesmo que ele tivesse voltado, tá? Voltava já no break-even aqui já, praticamente, tá? Então aqui foi um stop, tá? Que a gente teve. Outro ponto de entrada na venda, ó. Nós podemos identificar essa consolidação de preço. Isso aqui é maravilhoso. Então a gente identificou aqui vários pontos aqui que ele tocava e ficava aqui dentro desse range. A partir do momento que ele rompeu esse fundo, tá? Desse breakout, o que a gente tem de importante aqui? A gente tem esse topo que é mais baixo do que esse aqui. Então perceba que a gente já começa a ter o que? Um início de uma venda, tá? A gente pegar aqui, a gente tem um início de uma venda nessa região aqui, tá? Então, identificando desse ponto até a retração, o que a gente faz? A gente pode traçar aqui justamente o nível de expansão, tá? E olha só o que ocorreu, ó. Zona de entrada, TP1, TP2, TP3, TP4, TP5. Ele tocou certinho lá no TP5, ó, tá? E deu o alvo de ganho, tá? Então olha que maravilha, brother. Que pegou no TP5, tá?
Pegou no TP5, olha o que ocorreu. Ele fez a retração mais forte, voltou e já fez um fundo mais alto que o anterior. Então aqui, ó, a gente já pegou uma venda, já daria para pegar uma compra também, tá? Então por isso que eu falei, dá várias entradas aqui no gráfico de 15 minutos nos índices, ó. Olha que maravilha. Deixa eu só tirar a outra aqui para não atrapalhar. Ó, ponto A, ponto B, retração, começou a subir. O que eu faço? Traço essa região e olha só. Ponto de entrada 1, TP1, TP2, TP3, 4, 5 e assim sucessivamente. Beleza, brother? Então é isso. A estratégia que eu consegui criar, unificando os pontos de Fibonacci junto com o Brothers Banks, é maravilhosa, tá? É muito boa mesmo. Beleza? Então, ó, aqui, por exemplo, aqui deu um ponto de entrada bacana na compra, tá? A expansão de Fibonacci aqui, ó, tá? Olha que maravilha que deu. Então, deu o nosso alvo de entrada aqui, tá? Nosso stop ficou aqui abaixo, nosso stop de proteção, certo? E a nossa saída ficou no TP1, no TP2 ou no TP3, ó. Deu 3 alvos aqui, muito bonito, tá? Então, fez a tua entrada aqui, brother, coloca o stop de proteção, tá? Identificou a quebra do padrão dessa queda que estava ocorrendo e passou para alta, é só entrar na operação, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu vou ir mais além, eu vou no BRA 50, e do BRA 50 eu estou no gráfico de 4 horas e quero mostrar para você um ponto de entrada muito importante que deu no BRA 50, no gráfico de 4 horas, tá? Qual foi o ponto de entrada? Foi justamente esse ponto aqui, ó, tá? Quando ele fez essa reversão do mercado, olha o que ocorreu. Ocorreu a quebra do padrão da trendline, tá? Ele fez o movimento de alta, depois corrigiu e já fez um fundo mais alto do que o anterior, tá? Ó. Identificando esses pontos, o que a gente faz? A gente traça justamente a expansão de Fibonacci do ponto A ao ponto B, tá? Até o ponto C de parada. Identificou o quê? Que o preço começou a subir acima. A gente já traça, já tem as regiões de entrada, tá? Então, entrada 1, TP1 e a TP2. Então, deu aqui vários alvos de saída na operação. E buscou até o TP3 lá em cima, lá, ó, tá? Já onde tá batendo justamente no TP3 aqui, ó. Ó, tá? 107.875 pontos, certo? Então, esses são os alvos aí, brother, da expansão de Fibonacci, tá? Agora vamos partir para o Forex aqui, que é justamente o Forex que eu gostei mais, que ele respeita bastante também os pontos de entrada. Então, ó, ponto 1, ponto 2, A, B, a região de retração C, o rompimento da trendline, tá? O que nós temos? Nós temos o ponto de entrada, que é aqui, o nosso stop aqui abaixo, tá? E onde o preço foi, ó, tocou no TP2, no TP3, no TP4, já até o TP5, acredito. Se a gente colocar no candle aqui, olha lá, buscou o TP5 com força lá, tá? Então foi muito bonita essa entrada no EURALD na compra, tá? Ó, aqui mais uma entrada na compra, ó, tá? Ó, ele estava tendo esse movimento de queda, fez a quebra do padrão da trendline, aqui, ó, ó, quebrou a trendline, fez um movimento de alta, retração, fez um fundo mais alto que o anterior e olha só, deu vários níveis aqui, tá? Mais um aqui na compra também, ó, fez um movimento alto com a quebra do padrão de queda,
da trendline, ponto de entrada, ponto de stop, ponto de entrada aqui, ó, e os alvos, ó, vários alvos, tá? Aqui, ó, já é um exemplo na venda, brother, tá? Então lembre-se, toda vez quando você for vender, você vai unificar o ponto A e o ponto B, dessa forma aqui, ó, tá? O formato de V, tá? E na compra, Japão, na compra você vai pegar a retração, ó, ponto A, ponto B e ponto C, ó, tá vendo? Aqui deu uma entrada aqui, ó. E na venda é a mesma coisa, ó. Na venda vai ser dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha que lindo, ó. Temos dois exemplos aqui. Deixa eu voltar aqui, vou colocar o gráfico para mostrar para ti de novo, ó. Essa regiãozinha de retração aqui, ó. Beleza. Então tá aí, brother. Para você frisar bem, aqui, ó, ele fez um movimento de alta retração, não conseguiu romper mais o fundo, fez um fundo maior do que o anterior. E aqui na venda a mesma coisa, tá? Só que é o oposto. Ele fez o seu movimento de alta, depois retraiu, depois voltou a subir, formou um topo duplo, ó. O que a gente pega? A gente pega essa pernada aqui, depois correção e faz a expansão, ó, tá vendo? Então ficou perfeita esses dois exemplos aqui, tá? Até coloquei no gráfico branco aqui para você entender, brother. Você que gosta do gráfico do fundo branco aqui, olha só que importantíssima essa entrada aqui, tá? Aqui deu uma entrada muito bonita, ó, tá? Ó, no Euro USD a gente identificou essa queda que estava ocorrendo no preço, ó, tanto nessa região aqui quanto nessa outra região menor aqui. Então houve duas quebras de padrão, na trendline majoritária e na trendline secundária. A gente identificou esse ponto na correção, aqui, ó, tá vendo? Essa perna aqui, depois corrigiu e já formou o que? Um fundo menor do que o anterior, tá? E aí a gente tem o que? Duas confirmações, ó, ponto A, ponto B e ponto C de entrada. Aonde vai ser a nossa região de entrada aqui? Seria justamente aqui, ó. Stop aqui abaixo. E os alvos lá pra cima lá. Olha que coisa linda. Buscou 5 vezes aí o alvo, tá? Da operação. Certo? Aqui é na ponta compradora. Já na vendedora nós temos um exemplo muito bonito também. No gráfico de 4 horas, ó, a gente tem essa região aqui, ó, com um topo menor do que o anterior, ó, esse topo aqui foi o topo maior que ele fez e esse topo aqui já é o topo anterior menor. Então nossa entrada seria justamente aqui, ó, um pouco mais abaixo. Ó, pegou o alvo 1, foi lá, pegou o alvo 2, o alvo 3, ó, foi embora, buscou até o nível 7 aqui, tá? Até o TP7 aqui, ó. Então olha que coisa bonita. A gente identificou essa alta forte que ocorreu, depois retraiu. Na retração que ele fez, ele voltou a subir, ganhar força, porém, ó, não teve força suficiente para romper a outra máxima que ele tinha feito. E feito isso, a gente já identifica o que? Um movimento de queda aqui. Aí a gente já traça a Fibo de venda, tá? Japão, aqui, ó, por exemplo, olha só que coisa interessante, brother. Agora eu vou trabalhar mais adiante ainda, tá? Só para mostrar uma coisa para você, não sei se você já pensou nisso, mas é bom frisar, tá? Olha só, brother, aqui, o que você identifica aqui? Você identifica um movimento de alta, correto? Ó, o mercado começou a subir, depois ele fez uma leve retração e continuou a subir. Aqui eu não poderia pegar desse ponto aqui até esse ponto e traçar uma Fibo? Sim,
Poderia, tá? E aí o que ocorreria? Ocorreria a entrada ou não? Não, veja bem. Por isso que eu deixei o cálculo bem definido para você não ter uma entrada falsa, tá? No preço. Olha só, por mais que você traçasse, brother, desse ponto aqui até esse ponto, você identificou essa retração, você percebeu que o preço começou a subir, o que você faz? Você traça do ponto A ao ponto B até a retração, certo? E olha que confirmação aqui, ó, você tinha também o que? A região, uma região muito forte aqui de parada de preço, ó, porque ele fez o rompimento, aquilo que era resistência virou suporte, e aí você identificou uma possível alta aqui do preço. Mas olha onde está a tua entrada aqui, ó. Teu ponto de entrada está aqui. Então o mercado nem foi lá, tá? Não deu a tua entrada. Se ele não deu a tua entrada e você começou a perceber essa reversão de mercado aqui, ó, tá vendo a reversão do mercado, ó? Você vê que ele formou um topo menor do que o anterior e aí ele começou a cair. Nesse movimento de queda, o que você já faz? Você já muda a tua mente já para venda, tá? O mercado, ele é assim, brother. A gente tem que trabalhar conforme o sinal que ele nos mostra. Então, a gente faz o que? A gente pega desse ponto, já que o nosso cenário agora mudou, virou para vendedor. O que nós temos aqui, ó? Nós temos a nossa região de entrada, ó. Ponto A, ponto B, ó. Tá? Se a gente mudar para um time frame menor, ó, que nós temos aqui, ó, do de 4 horas para 1 hora, esse ponto aqui, ó, aí a gente identificou que a reversão lá no gráfico de 4 horas, e olha onde foi a nossa entrada. Nossa entrada foi aqui, nosso stop estava aqui, tá? Nosso alvo aqui, ó, aqui e aqui, ó, TP5, tá? Então, no cenário vendedor, você sempre vai unificar do último topo ao último fundo até o segundo topo, que foi menor do que o topo primário lá em cima, tá? Ó, aqui também foi uma identificação perfeita aqui para a ponta vendedora, tá? Perceba uma coisa interessante, ó, a gente tinha essa trendline aqui com o preço, toda vez que ele tocava, ele voltava a subir, tá? E aí, o que a gente identificou nessa região? Uma consolidação do preço, ó, no gráfico de 1 hora. Nessa consolidação de preço que ele fez, ele já fez o rompimento nessa região aqui, ó, tá? Só que, quando o preço começou a se aproximar dessa região aqui, o que a gente tem de informação? A gente tem esse topo e esse topo que foi mais baixo do que esse anterior. A gente identificando esses pontos, o que a gente faz? A gente vai traçar justamente a fibra, ó, desse topo até a retração, tá? Que nós temos o último topo aqui, ó, que é mais baixo do que o anterior. Nós temos a confirmação da quebra da trendline. E olha só a nossa região de entrada aqui, ó, zona 1, ó, região de entrada zona 1, tá? TP, zona do break-even, TP1, zona 2, TP2, zona 3, TP e TP4, TP5, olha, deu vários take profit aqui, ó, quando ele começou a cair nessa região de preço aqui, ó, tá? E o stop, Japão, olha só, o stop sempre vai ficar acima do último topo, é impressionante, é muito top, é muito bom demais, tá? Olha esse outro topo aqui, brother, que lindo, velho. Olha esse topo aqui. Então, no cenário vendedor é isso. A gente identifica topo primário, topo secundário que foi menor. O que a gente tem? Nós temos aqui uma trendline passando nessa região do Brothers Banks. A quebra do padrão, ó, tá? Só que antes de ocorrer essa quebra desse padrão aqui, a gente já tinha informação já do que? Desse cenário aqui, ó, tá? Que é justamente essa região unificando a correção do preço, depois a alta que ele fez mais baixa do que a anterior.
Identificando esses pontos aqui, do ponto A ao ponto B, retração, que foi menor do que o topo anterior, opa, a gente já identificou uma reversão de mercado, tá? Então olha só, nós tínhamos a trendline, um topo menor do que o anterior, ó, aqui, aqui, tá? O que a gente faz? A gente traça justamente a projeção de Fibonacci, tá? Olha só, que coisa maravilhosa. Então ele deu duas confirmações aqui para nós, topo primário, topo secundário, que foi menor do que o anterior, e olha só as projeções aqui, que maravilha que deu, tá? Então a nossa zona de entrada, ó, nossa zona de entrada foi aqui, TP1 aqui, TP2, TP3, TP4, TP5, ó. E nosso stop, Japão, nosso stop tava aqui em cima. Tá vendo, brother? Que coisa linda. Então, sempre quando o preço tiver uma consolidação, aqui nessas consolidações de mercado, ó, o que a gente faz? A gente trabalha com Brothers Breakout, tá? A gente vê o preço se consolidando lá em cima, fez um rompimento e a gente entra vendido, tá? Não tem nem como traçar aqui Fibonacci de expansão aqui nessas regiões, a não ser que você queira, tá? Ó, cenário comprador aqui, brother, tá? O que a gente identificou? A quebra do padrão da trendline, fez um topo maior do que o anterior, a gente já pode até unificar aqui esse topo aqui, ó, que foi mais alto do que esse. Então, o que a gente tem de confirmação na ponta compradora? Nós temos esse fundo aqui, esse outro fundo aqui que é mais alto do que o fundo secundário. A gente tem um movimento de alta, um movimento de correção. Feito isso, a gente vai fazer o que? Vai fazer a expansão de Fibonacci, ó, tá? Então, o nosso ponto de entrada seria justamente aqui, tá? Nosso stop de proteção aqui abaixo, tá? Os nossos alvos de take profit, a gente podia sair no break ou no TP1 ou colocar no break even, ó, e assim sucessivamente, ó. Olha os alvos, tá? Olha as regiões onde o preço foi buscar, tá vendo? Então sempre vai, esses padrões aqui é muito importante, trendline sendo rompida, fundo mais alto do que o anterior, e aí a gente faz a projeção unificando do ponto A ao ponto B e assim sucessivamente, tá? Ó, aqui mais um, ó, tudo no gráfico de 1 hora, tá? Ó, gráfico de 1 hora ou de 4 horas, ó, as paridades respeitam muito, tá? Então a gente identificou que a quebra do padrão da trendline. Nós temos o fundo aqui mais alto do que o anterior. Então a gente unifica o que? Vai unificar desse ponto até esse ponto. Percebeu que o mercado começou a subir, a gente traça a trendline, tá? O Brothers V Banks, ele já deu a entrada já muito antecipada. Mas por que eu estou mostrando aqui para ti, brother? Que com a confirmação do Brothers Banks juntamente com a expansão, ela fica muito mais dinâmica para você operar, tá? Você já tem já os seus pontos aqui, os seus alvos, ó, tá vendo? Então, ó, identifiquei esse fundo, esse outro fundo aqui que é mais alto do que o anterior. Então, o nosso ponto de entrada seria aqui, stop de proteção aqui abaixo. E as nossas alvos de saída TP1, TP2, TP3. E lembrando uma coisa sempre importante que eu esqueci de mencionar, brother, que da nossa zona de entrada até o nosso stop loss, ele tem aproximadamente aqui, ó, 563 pontos, tá, de stop. E os nossos alvos, ó, o alvo primário 355, alvo secundário 924, e alvo terciário ali, o terceiro, 1351 pontos, tá? Então toda vez quando você for entrar e identificou esses padrões,
saiba que toda vez quando você entrar nessas regiões, você já vai ter um stop de 586 pontos, tá? Para ganhar aqui 3 até 4 vezes mais, tá? Ó, um outro cenário importante de mercado que a gente identifica aqui, ó, tá? Compradora, tá? O topo aqui abaixo fez a quebra do padrão da trendline, corrigiu e olha só o alvo que nós temos aqui, ó. Que bonito, tá? Então o nosso stop de proteção ficaria aqui abaixo, nosso ponto de entrada aqui, nossa saída TP1 do break-even ou TP2, ó, tá? Então perceba que o mercado ele deu o nosso ponto de entrada aqui, só que ele voltou, ó, tá? Nessa volta que ele deu, olha para você ver, ele tocou no nosso stop loss. É por isso que você tem duas opções aqui, ou você pode colocar justamente na linha aqui do stop ou um pouquinho abaixo para o preço não voltar e te pegar, tá? Mas aqui deu stop, sem problemas algum. O mercado financeiro sempre vai ter os stops da vida aí, tá? Não existe milagres no mercado. Ó, brother, aqui, ó, é uma outra oportunidade, ó, tá? O que a gente identifica? Ó, a gente identifica essa alta, quebrou a trendline, voltou a retestar e formou o que? Um topo mais baixo do que o anterior, ó, tá? Feito isso, o que a gente faz? A gente vai traçar a Fibonacci dessa forma aqui, ó, ponto A e ponto B, tá? Ponto A, ponto B, olha só, pegou no TP2, tá? Então o nosso alvo de entrada na venda foi aqui, stop de proteção aqui, e pegou duas vezes aqui, ó, TP1 e TP2. Certo? Então é isso aí, gordão. Ó, identificou os topos aqui. Se você quiser tirar um pouco do ruído do mercado, ó, tá vendo? Eu sei que aqui teve um topo, eu sei que aqui teve um fundo, mas se você quiser tirar esses ruídos de mercado, você pode muito bem entender que esse aqui foi um topo mais baixo do que esse aqui, ó, e já dá só as projeções aí para baixo, tá vendo? Então aqui, o que eu identifiquei? Eu identifiquei uma pernada só. Dentro dessa pernada de 1 hora, eu vi que dentro da própria projeção de 1 hora, eu vi que aqui teve um topo, um fundo, ó, ele foi fazendo várias ondas aqui, ó, de Elliots, tá? Mas eu quero negligenciar isso, eu quero pegar um movimento maior. O que a gente faz? A gente identifica só os topos importantes de mercado, que é justamente esse, ó. Esse aqui foi mais alto do que o anterior, ó, tá vendo? A gente identificando esses pontos aqui de entradas, ó, fica excelente para pegar a venda para baixo, tá? Então o nosso alvo de entrada na ponta vendedora seria justamente aqui. Nossos alvos de saída TP1, TP2, ó, tá? E assim sucessivamente, beleza? Ó, topão aqui, ó, mais baixo do que o anterior, tá vendo? Ó, a gente identificando esse movimento aqui como um todo, ó, que a gente tem a projeção para baixo. Então a gente pega esse topo aqui e unifica com esse outro aqui que é mais baixo, tá vendo? Zona de entrada, TP1, TP2, TP3, TP4, buscou certinho o TP5 aqui, tá? Então é isso, brother, eu queria passar para ti. Só para finalizar, ó, a Libra no gráfico diário a gente tinha também
uma projeção muito bonita, tá? Que foi aqui, ó. Esse fundo aqui foi mais alto do que o anterior, ó. Então, se esse fundo aqui é mais alto que o anterior, o que a gente faz? A gente traça do ponto A ao ponto B de retração até o ponto C. Nós temos aqui então os nossos alvos de entrada, ó. Entrada 1, entrada 2 no break-even, buscou até o nível 7, ó. Tocou no nível 7 certinho aqui, ó. Tá? E detalhe, nunca se esqueça, sempre para ter uma confirmação mais bonita, traça uma trendline. Essa trendline sendo rompida, olha onde foi a entrada, justamente no rompimento da trendline, tá? Então foi muito top essa entrada aqui na Libra, certo? Então era isso que eu queria passar para ti, brother. Espero que tenha entendido aí o conceito, espero que tenha pegado aí o conceito aí de como você pode pegar os movimentos. Olha aqui que movimento bonito, ó, na compra, tá vendo? Identificou o ponto A, o ponto B, o ponto de retração foi mais alto do que o anterior. O que a gente tem? A gente já tem um início de uma tendência de alta aqui, ó, tá vendo? Sendo formada. Ah, Japão, como que eu vou saber que esse aqui é o limite? É muito simples. Se você identificou a onda primária e depois a onda secundária de correção, e o mercado parou aqui e começou a formar candles de alta, na alta, o que você faz? Você tem um tempo tranquilo aqui para traçar, tá? Porque o teu ponto de entrada estava aqui, ó, aqui em cima, tá? Então, olha que coisa importante, brother. O mercado foi, retraiu, depois quando ele começou a subir, que a gente faz a projeção. E a gente espera o preço calmamente tocar na região de entrada para a gente executar a compra. Executou a compra, já coloca o stop aqui de proteção. E os alvos, ó, foi até o TP3 aqui, ó. Buscou o TP3 tranquilamente, tá? E detalhe, quebrou que essa região de queda aqui, ó, que estava tendo, ó, da trendline. Então nós temos a confirmação na alta, a retração, um fundo mais alto do que o anterior, quebra do padrão da trendline e a zona de entrada aqui, beleza? Então é isso aí, brother. Depois eu passo os cálculos para ti. Forte abraço, tudo de bom. Feliz aula, Corujão.